Bora lá, galera, vamos falar sobre qualidades sonoras. Nós já vimos ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, já vimos que o som é uma onda mecânica, a luz é uma onda eletromagnética, só que agora eu quero explorar um pouquinho mais a onda sonora, tá? A gente vai falar sobre as suas qualidades. O que é a qualidade do som? É a característica que permite distinguir os sons. Eles são altura, intensidade e timbre. O que é a altura? É a qualidade associada à frequência. Você vai dizer que se um som é alto, ele é agudo. Se um som é baixo, ele é grave. Então, quando eu falo assim, aumenta o som, abaixa esse som, não faz sentido nenhum você chegar lá e aumentar ou diminuir o volume. A gente fala isso, mas é errado. Pô, esse som está muito baixo. Não significa que o correto não seria dizer que o volume do som está baixo. Quando eu falo assim, o som está muito baixo, significa que o som está muito grave. Esse som está muito alto, significa que o som está muito agudo. Beleza? Entendeu a diferença? Toma muito cuidado com esse detalhezinho. Legal? Então, alto e baixo significa agudo e grave. Tamo junto? Seguindo. Mas o que seria a frequência? Você lembra que nós representamos uma onda dessa maneira aqui, Era até a onda que nós chamamos de transversal. Eu vou botar nesse caso só para exemplificar. Isso aqui seria um som de baixa frequência, isso aqui seria um som de alta frequência. Te pergunto, em qual das situações o som mais se repete? Não é onde eu botei aqui o som alto? Então, som alto tem mais repetições. Um som alto tem maior frequência, tá legal? Então, quanto maior a frequência, agudo. Quanto menor a frequência, grave. Então, vamos falar aqui sobre a audição humana. A audição humana consegue compreender o som dentro de 20 a 20 mil Hz. Então, se tiver nesse intervalo, o seu ouvido consegue perceber e você consegue interpretar. Tudo que tiver abaixo disso, você não escuta. Tudo que estiver acima disso, você não escuta. Um exemplo, apito para cachorro. Já viu esse apito? Pelo menos em filme. O que acontece? A pessoa vai lá e assopra. Ninguém escuta nada, mas o cachorro escuta aquele som. O que está acontecendo ali? É que o apito do cachorro está atuando numa frequência chamada de ultrassom. Certo? Essa frequência os cachorros escutam, o morcego, o gato, todo mundo consegue escutar mais do que a gente. Lembra que essa percepção aqui é só da nossa, humana. Então, esses animais conseguem escutar sons com maiores frequências. Então, eles escutariam o som do apito que a gente não consegue escutar. E se você estiver falando de uma frequência baixa, abaixo de 20, você vai chamar de infrassom. Um exemplo de um animal que consegue escutar esse infrassom é o elefante. Ele capta baixas frequências, trabalhando no infrassom, enquanto o cachorro, por exemplo, estaria lá em altas frequências no ultrassom. Então lembra, frequência de uma onda vai ser definido como altura. Se o som é muito alto, você vai dizer que ele é agudo. Se o som é muito baixo, você vai dizer que ele é grave. Faça um resumo sobre isso, não esquece. Intensidade, segunda qualidade, está associada à energia. Agora sim é o que nós chamamos de volume. Toma muito cuidado, aqui que a gente vai falar do volume. O volume também está associado à amplitude da onda. E aqui é o seguinte, o som pode ser caracterizado como fraco ou forte. Se eu falo que o som é fraco, ele tem uma amplitude baixa. Se eu falo que o som é forte, ele tem uma amplitude alta. Olha só a amplitude daqui, olha a amplitude daqui. Esse som tem um volume maior do que esse, beleza? Então, a intensidade é a energia que nós vamos representar como a identificação da amplitude, que vai dizer pra gente qual é o volume dessa onda. Beleza? Tranquilo? Próximo, o timbre. O timbre é uma característica da fonte. Já reparou que a minha voz é diferente da sua, que é diferente do seu colega e assim por diante? Um outro exemplo é quando eu pego um violão e um piano.
Se eu toco a mesma nota aqui, uma nota lá no violão e uma nota lá no piano, você concorda que é possível distinguir quem é quem? Quem é o violão e quem é o piano? Então, por quê? Porque o som, vamos dizer que o som no violão teria essa forma aqui, ó. Já o som no piano teria essa forma aqui, ó. Então você percebe essas ondas de maneiras diferentes. Então o que é essa característica que molda o som? É o timbre. E o que é o timbre? É a característica da fonte. Permite diferenciar sons pelo seu aparelho emissor. Beleza? Então não esquece, faça um resuminho sobre esse assunto. No 4 a gente vai falar aqui sobre ondas eletromagnéticas e suas aplicações no cotidiano. Lembra o que é uma onda eletromagnética? Um exemplo de onda eletromagnética? A luz. Essa onda é formada por uma associação de um campo elétrico com um campo magnético. Por isso o nome eletromagnética. Mas agora, matematicamente, a gente não vai precisar se preocupar com isso não. Só quero que você lembre disso. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda formada pela associação de um campo elétrico e um campo magnético. Então eu vou dizendo que aqui o campo elétrico é o vermelho e o campo magnético é o azul. Quando esses dois carinhas se associam, eles vão gerar a nossa onda. Pode ser a luz visível, pode ser radiação gama, infravermelho, micro-ondas, onda de rádio e assim por diante. Beleza? Então, ó, campo elétrico mais um campo magnético. Essas ondas eletromagnéticas vão ser caracterizadas, vão ser separadas em onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Outra aplicaçãozinha na onda de rádio. Cara, onda de rádio não é o som do rádio, toma muito cuidado. O que o rádio emite é uma onda sonora. A onda de rádio é a informação que chega até ele e ele codifica em som. A mesma coisa, quando eu uso meu celular com sinal de internet, sinal de Wi-Fi, ou então executo uma ligação, eu estou utilizando ondas de rádio para transferir informações. Certo? Então, ó, quem transfere informação é onda de rádio, auxilia na comunicação. Micro-ondas. Cara, a gente utiliza micro-ondas na nossa cozinha, né? O aparelho micro-ondas. Como é que ele funciona? Você tem lá o magnetron que vai oscilar e gerar uma onda, ou melhor, uma micro-onda. Essa micro-onda tem um grande poder de penetração. Então ele incide no alimento, fazendo com que principalmente a água do alimento comece a vibrar. Conforme ele vai vibrando, ele vai aumentando a temperatura, certo? Conforme ele vai aumentando a temperatura, o alimento acaba sendo cozido. E é assim que funciona, por exemplo, a pipoca. Então, a aplicação das micro-ondas, o próprio aparelho de micro-ondas. Lembrando que eu vou estar sempre tentando aqui trazer para o dia a dia, tá certo? Infravermelho. Cara, infravermelho é calor. Você libera isso o tempo inteiro. Você libera a radiação, essa radiação é interpretada como calor. Uma outra aplicação do infravermelho, você tem na controle remoto. Alguns celulares até têm um infravermelho para poder trocar informações ou modificar, por exemplo, a temperatura de um ar-condicionado. Existem uns aparelhos de hoje em dia que fazem isso. Então, ó, o infravermelho é uma radiação eletromagnética que nosso corpo libera na forma de calor. Mas, de certa forma, ele também pode ajudar na comunicação, como é o caso dos controles remotos. Se você ficar exposto durante muito tempo a esse tipo de radiação, não no caso desse controle, porque a intensidade é bem baixa. Mas se você ficar exposto muito tempo a esse tipo de radiação, como por exemplo, numa fogueira, uma fogueira não está liberando energia, você não se sente aquecido, a fogueira está liberando o quê? Infravermelho. Então aquilo acaba gerando queimaduras na sua pele. Então sempre associa
infravermelho a calor. Luz visível é aquilo que nós utilizamos para nos orientar, aquela luz que você tem quando acende uma lâmpada ou até mesmo a luz do sol. Então lembra que a gente já falou disso? A luz visível pode ser separada em 7 espectros, que nós chamamos de 7 cores do arco-íris. Então você tem violeta, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o alaranjado e o vermelho. Lembra também que daquela história que eu falei, que o anil não existe? Né? O anil foi uma cor inventada para formar o número 7. Seguindo, ultravioleta. Cara, a ultravioleta faz bem para a nossa saúde, claro que de maneira moderada, porque a ultravioleta é dividida em 3 partes, A, B e C. A ultravioleta A é aquela benéfica, que você pode ficar exposto, o que vai acontecer? Seu organismo vai começar a liberar vitamina D, que faz bem. A ultravioleta B, ela é em partes benéfica e em partes já começa a causar danos. Então depende, claro, da exposição, do tempo que você vai ficar exposto a ela. Então se você ficar exposto a pouca radiação ultravioleta B e a radiação ultravioleta A, faz bem para o seu organismo, beleza? Mas em excesso a ultravioleta B acaba gerando queimaduras, gerando lesões no seu organismo, assim como a ultravioleta C. Já ouviu falar do buraco da camada de ozônio? Funciona da seguinte maneira. Lá na Revolução Industrial você teve a liberação dos CFCs, né? Os ventos acabaram jogando os CFCs para uma parte do nosso planeta que acabou destruindo a camada de ozônio. Vou fingir que aqui, ó, eu estou exatamente sobre o famoso buraco da camada de ozônio. Então, nessa regiãozinha aqui, foi retirado o ozônio que nos protege. Como é que o ozônio nos protege? Ele impede que a ultravioleta C chegue no nosso planeta. O Sol está emitindo ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Qual é a mais enérgica? A ultravioleta C. Só que a ultravioleta A, por ter pouca energia, passa pela camada de ozônio e chega até a gente. A ultravioleta B, em partes, passa pela camada de ozônio e chega até a gente. A ultravioleta C, ela era barrada, certo? Ela não conseguia chegar. Então, ó, ultravioleta C não chegava até a gente, então nós estávamos protegidos. Até o famoso buraco da camada de ozônio se instaurar. Quando esse buraco apareceu, acabou que a proteção sobre aquela região foi retirada. Então, sobre o buraco, somente sobre o buraco, tá? Não é em toda a parte do planeta. Sobre o buraco, você vai ter a liberação da ultravioleta C. Então, naquela região do planeta, chega a ultravioleta C, que é altamente perigosa. Você se expor a esse tipo de radiação pode causar câncer, problemas de pele seríssimos. Tranquilo? Seguindo. O raio-x. Raio-x você conhece como exame raio-x, né? Ele é utilizado para fins medicinais. Para verificar qual é a gravidade de uma fratura, ou até mesmo para fins odontológicos, você também tem essa utilização. E a radiação gama. A radiação gama vai ser liberada por elementos radioativos, exemplo, urânio. Tá legal? Então esses elementos vão ter uma reação que vão acabar liberando muita energia na forma de radiação gama. Então, ó, as ondas eletromagnéticas são separadas em ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, A, B, C, raio-x e raios gama. Faça um resumo sobre isso. Na sua apostila você tem um material bom para leitura. Dá uma lida, faz um resumo e se prepara para fazer os exercícios. Beleza? Galera, então, forte abraço para você, um beijo no seu coração, continue se cuidando. Tchau, tchau. Valeu!